Boa noite. Boa noite. É muito frio, boa noite. Estamos muito felizes de estar aqui hoje à noite e toda a nossa equipe estamos muito abençoados para cultuar com vocês hoje. Nossa equipe quer te agradecer para esta igreja for your hospitality. Para a sua hospitalidade. I have some new friends. Ganhei aqui hoje de manhã novos amigos. The cooks who cooked the churrascaria today. Cada pessoa responsável para aquele churrasco de hoje. Vocês são meus melhores amigos. Thank you very much. E agradecê-los profundamente. And all the people who brought food. E todos de vocês que trouxeram aquelas delícias ali na mesa. Mais uma vez, agradeço cada um. Thank you very much. Obrigado muito. The whole world knows that Brazil can do many things very well. O mundo inteiro sabe o fato que o Brasil faz certas coisas muito bem. Brazil can play soccer. O Brasil pode jogar futebol. My kids still root for Brazil instead of the United States. Meus filhos ainda são torcedores da equipe nacional do Brasil, em vez até nossa equipe nacional dos Estados Unidos. Brazil can play soccer. Brazil can worship. O Brasil pode jogar futebol, certamente. Evangélicos brasileiros são craques nessa questão de adoração do Senhor. E brasileiros, they can cook and they can eat. E eu vou dizer alguma coisa, terceiro ponto, brasileiros só sabem como cozinhar e comer bem. Povo bom de garfo. Muito bem. O pastor, nossa equipe quer dizer muito obrigado por abrir as suas portas nesta igreja por nós esta semana. E eu quero falar publicamente obrigado pela oportunidade de pregar a palavra de Deus. Eu sou pastor e também eu ensino no colégio e eu sou técnico de basquete. Você conhece Michael Jordan? Eu não conheço. Mas a lot of people say that your basketball team takes on the personality of the coach. Vai ter pessoas que vão dizer que uma equipe de basquete vai acabar assumindo a personalidade do técnico responsável pela equipe. The same is true a lot of times with the congregation and the pastor. Muitas vezes a mesma acontece de vez em quando com uma congregação e seu pastor começa até a refletir os valores, até a própria personalidade do pastor. I know churches and I know pastors. Eu conheço igrejas e eu conheço pastores. This church has lots of joy. Esta igreja é uma igreja cheia de alegria. They have lots of love. Tem uma igreja que está cheia de amor. This church loves God's word. Esta igreja ama a palavra de Deus. Isso é óbvio. And loves people. E ama pessoas. And it starts with Pastor Flávio. E começa com uma liderança de um bom pastor, igual do pastor Flávio. A verdade. Hoje à noite, abram as suas Bíblias para João, capítulo 3. João, capítulo 3. If you stop and think, what's the most important word in the world? Se parar e pensar, fazendo uma pergunta para si mesmo, então o que é a palavra mais importante no mundo inteiro? Some people might say, stop.
Alguém, quem sabe, vai responder a palavra mais importante é pare. Some people might say, go. Outros vão dizer, não, a palavra mais importante é vá. Some people might say, hope. Some people, Outros, quem sabe, esperança. or peace. Outros, paz. Or maybe love. Ou quem sabe, amor. Maybe the three most important words in the world, I forgive you. Ou quem sabe, os 3 palavras mais importantes no mundo, eu te perdoo. Or maybe I love you. Ou aquelas 3 palavras mágicas, eu te amo. Tonight I want to talk about what I think maybe are the most important words in all of God's Word, particularly for the lost. Mas hoje à noite eu queria conversar com vocês, quem sabe, sobre as palavras mais importantes encontradas na Bíblia, particularmente para aqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos ler versículo. Pastor Mark going to read verse 7. Veja versículo 7. Eu vou fazer a leitura aqui, versículo 7, onde está escrito estas palavras. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. The world needs to hear the words of Jesus. É necessário nascer de novo. O mundo precisa ouvir essas palavras. É necessário nascer de novo. In chapter 3 is a story when Nicodemus came to meet Jesus. Então, o capítulo 3 trata da narrativa em que Nicodemos veio ao encontro com Cristo Jesus. Tonight I got 2 main points. Hoje à noite eu queria destacar 2 pontos principais. The first point, we see the heart of Nicodemus. O primeiro ponto para ser destacado aqui nesta passagem, podemos ver o coração do Nicodemos. First of all, he was a respected person. A primeira coisa para anotar aqui nesta passagem, este homem Nicodemos era uma pessoa respeitada. Veja capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz: havia entre os fariseus homem chamado Nicodemus. Veja, ele era fariseu. He was a member of the most strictest group of all the religious people of his day. Então este Nicodemos fazia parte do grupo mais restrito, mais rigoroso da sua época da história. He knew the law and he kept the law. Nicodemos tinha conhecimento da lei, Nicodemos obedecia à lei. Not everybody could be a Pharisee. Nem todos podem ser fariseus. It was the Pharisees that pointed their finger of condemnation to Jesus because he didn't follow their rules and traditions. Houve até os fariseus que apontou o dedo de condenação a Cristo Jesus, o acusando, dizendo: tu não estás obedecendo às leis dos nossos pais. People respected him because he was a Pharisee. Então, Nicodemos foi um homem respeitado porque ele era um fariseu, cara muito sério a respeito da obediência da palavra de Deus. Nicodemus was respected. Nicodemus was responsible. Nicodemos foi um homem respeitado e Nicodemos também era um homem responsável. Veja versículo 1 mais uma vez. Havia entre os fariseus homem chamado Nicodemus, dos principais dos judeus. He was a member of the Jewish ruling council called the Sanhedrin. Então, ele foi até um dos líderes entre os judeus, até fazendo parte do conselho principal do povo ali no Sinédrio. The Sanhedrin was the highest ruling court in Israel. O Sinédrio foi até o corpo de julgamento mais alto entre os judeus de Israel. There was only 71 members of the Sanhedrin in all Israel. Então houve 71 integrantes a este conselho de julgamento em todo Israel. And Nicodemus was one of the 70. Então Nicodemos era destes 70. He was respected, he was responsible, and thirdly,
he was very religious. Ele foi respeitado, responsável e bastante religioso. Veja versículo 10. Jesus respondeu, você é mestre em Israel? He was a master teacher. Então Nicodemos era professor mestre em Israel. People respected him. Ele foi respeitado. He kept all the traditions and all the rules. Ele mantinha todas as tradições, todas as regras do povo judaico. He knew all the customs. Ele tinha conhecimento de todos os costumes. Fourthly, Em quarto lugar, Nicodemus recognized there was something special about Jesus. Nicodemos reconheceu que houve algo especial sobre a pessoa de Cristo Jesus. Veja versículo 1 e 2. Havia entre os fariseus homem chamado Nicodemus, e dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e disse-lhe, Rabá, sabemos que o Senhor e Mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com dele. Nicodemus knew there was something special about Jesus. Nicodemos percebeu que houve algo muito especial sobre a pessoa de Cristo Jesus. Nicodemus was supposed to have all the answers because he was a Pharisee and a member of the Sanhedrin. Nicodemos era homem que tinha, pelo menos foi assumido que ele tivesse todas as respostas às perguntas, porque ele era fariseu, membro do Sinédrio, homem responsável. But there was something missing in his heart. Mas houve algo que estava faltando no coração dele. And he wanted to learn from Jesus what that difference was. Ele quis aprender de Cristo Jesus, aquele que estava faltando em seu coração. Jesus was not like any other person, not like any other teacher or preacher. Porque Jesus, obviamente, foi diferente do que qualquer outro mestre ou pregador naquele período. Nicodemus came to Jesus at night because he was supposed to have the answers, and he didn't want anybody to see that he didn't have the answers. Então, Nicodemos veio ao encontro de Cristo Jesus à noite porque supostamente ele fosse a pessoa que teria todas as respostas. Ele não quis ir publicamente buscando respostas às suas perguntas e ficar ali envergonhado em sua posição como líder e mestre entre os judeus. Nicodemus didn't have an answer for his sin. Nicodemos faltou uma resposta para a pergunta mais importante: como eu posso resolver o problema do meu pecado? Nicodemus had no answer for his loneliness. Nicodemos não tinha resposta para a pergunta que estava ali pesando em seu coração da sua isolação. Nicodemus had no answer for the emptiness in his heart. Nicodemos não tivesse resposta para aquele que estava sentindo do coração, aquele coração vazio e sem propósito. And probably there's some people here tonight who are just like Nicodemus. Maybe you're very religious, but there's an emptiness on the inside. Provavelmente haja pessoas aqui hoje à noite que são iguais do Nicodemos. Você é uma pessoa muito religiosa, quem sabe até respeitada, mas existe vazio em seu coração. You're a good person, but you don't know the Lord. Você é uma pessoa legal, uma pessoa boa, mas você não tem este conhecimento, Practicing religion, este conhecimento do Senhor que transforma. Praticando sua religião. practice religion, but it doesn't get you to heaven. Praticando a religião, mas a prática da religião não leva ninguém para o reino de Deus. Maybe tonight some are wrestling with shame and guilt and sin in your life. Quem sabe que haja alguém aqui hoje à noite que está ali lutando com vergonha a respeito de coisas feitas em seu passado. So Nicodemus represents, for many of us, Então, me. eu ia dizer hoje à noite que o Nicodemos representa cada um de nós aqui hoje à noite, incluindo a minha pessoa. Second major point, Então, o segundo ponto para ser destacado. we see the response of the Savior. Podemos observar a resposta do Salvador. Pastor Marcos vai ler
versículo 3 até versículo 7. Eu vou pedir a licença de fazer a leitura aqui para vocês, versículo 3 até 7. Faz favor de me acompanhar. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: mas como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Jesus is referring to two births. Então, Cristo Jesus aqui está fazendo referência a dois nascimentos. A physical birth and then a spiritual birth. O nascimento físico, tanto o nascimento físico quanto o nascimento espiritual. All of us have been born physically. We've been born naturally. Todos aqui, logicamente, foram nascidos naturalmente. Jesus refers to this in verse 5 when he said, we've been born of the water. Jesus faz referência a este nascimento natural, quando ali no versículo 5, ele faz menção daqueles que são nascidos de água. But one birth won't get you to heaven. Mas nascimento não leva ninguém para o reino de Deus. The Bible teaches that all of us are sinners. A Bíblia nos ensina, todos nós somos pecadores. And because we're sinners, we're spiritually dead toward God. E devido ao fato que somos nascidos pecadores, nós nascemos espiritualmente para com Deus, nosso relacionamento com Deus. Sin separates us from God. O pecado faz separação entre nós e nosso Deus. And no amount of good works can get you to heaven. E não existe uma quantia adequada de boas obras que pode abrir o caminho para nós entre este mundo pecaminoso e o reino de pureza absoluta que é o céu. And Nicodemus had heard this and believed this and taught people his whole life, if you're just good, you can get to heaven. E Nicodemos passou sua vida inteira lecionando, ensinando a pessoas uma mensagem de um evangelho falso. Se só fosse uma pessoa suficientemente boa, então você teria condições de ir para o céu. So he didn't understand this idea of being born again. Então, Nicodemos não entendeu este conceito de nascer de novo. So Jesus explained it in verse 16. Então, Cristo Jesus deu até uma explicação. O que significa este novo nascimento? E ele fala ali, sua explicação, ali em João 3,16. Jesus disse, porque, eu tenho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Amen. For God so loved the world. Being just born once won't get you to heaven. You have to be born twice. Então, sendo nascido uma vez, não leva ninguém para o céu. Tem que nascer duas vezes. Veja versículo 7. Mais uma vez, vou dirigir a sua atenção, versículo 7. This verse speaks to you personally. Este versículo está dirigido a você, meu amigo, minha amiga, pessoalmente. The Bible says, vocês. A Bíblia diz, you. That's right. The Bible speaks of the necessity or the being essential to be born again. A Bíblia dá ênfase da necessidade de nascer de novo. Vocês precisam. And then thirdly, it's an act that is a definite experience.
E o terceiro ponto para ser destacado aqui, este novo nascimento é algo, um ato que cada pessoa precisa definitivamente experimentar em sua vida. When a woman gives birth to a child, she knows that something happened. Quando a mulher dá luz a um filho, a mulher sabe, alguma coisa aconteceu. É a mesma coisa. Same thing, being born again. Something happens. You receive the Holy Spirit of God É a in mesma your heart. coisa no novo nascimento. Quando você nasce de novo em Cristo Jesus, a pessoa sabe, algo aconteceu no meu coração. The Bible says that we have to admit to God that we are sinners. We've got a problem, and that problem is sin. A Bíblia diz que nós precisamos confessar a Cristo Jesus. Nós somos pecadores, nós temos um problema, e o problema é meu pecado que faz separação entre eu e meu Deus. We must believe that Jesus is the only way to heaven. Nós devemos acreditar que só existe um caminho que liga a minha vida com a presença do Senhor no céu, que é Cristo Jesus. And we must confess him with our mouth that he is our Lord. Devemos confessá-lo de boca que Ele é nosso Senhor. The first time I came to Brazil was in 1989. A primeira vez que eu fiz uma viagem para o Brasil foi o ano 1989. We went to Rio for 10 days and did similar work that we're doing today, visiting house to house. Fomos para Rio de Janeiro e ali naquela grande cidade a gente fazia o mesmo trabalho que estamos fazendo aqui nesta comunidade, pastor, indo casa em casa, conversando com pessoas, testemunhando, evangelizando. And I had a college student, a girl, her name was Fatima, who translated for me all week. E tinha até uma tradutora, uma menina universitária, o nome dela era Fátima, e ela era a minha tradutora por aquela semana. And she helped me tell people about Jesus hundreds of times during E the week. ela me ajudou a evangelizar centenas de pessoas naquela semana. And so at the end of the week, I asked Fatima, you've been helping me, but do you believe that Jesus is the Christ? E chegando no final daquela semana, eu tive uma conversa particular com Fátima, dizendo: Fátima, você tem me ajudado a evangelizar centenas de pessoas esta semana, mas eu tenho uma pergunta para você. Fátima, você teve um encontro com este Cristo Jesus? Ela disse, não, E ela respondeu: talvez mais tarde. no, maybe a little later on. That's right. And I left Brazil not knowing if Fatima ever gave her heart to Christ. E eu parti do Brasil sem saber se de fato Fátima tivesse este encontro com Cristo Nicodemus Jesus. knew about God in his head, Nicodemos tinha um conhecimento intelectual de Deus, but he didn't know God in his heart. mas ele não tinha conhecimento espiritual no coração este Deus. The Bible says you must be born again. A Bíblia diz: você deve nascer de novo. Vamos lá para Apocalipse capítulo 3. I'd like you to look at Revelation 3. Would you read 3:20? Sorry. Apocalipse capítulo 3, 3:20. 20. And Pastor Marcos vai ler versículo 20. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém não ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. I believe every time we open God's word, Eu creio que cada vez que abrirmos a palavra de Deus, nós vamos ouvir: the Lord Jesus through the Holy Spirit
is speaking to our hearts. O Senhor Jesus Cristo, por meio do teu Espírito, está falando diretamente com nossos corações. He wants you to open the door E Ele quer que você responda por meio de abrir a porta do teu coração a Ele. and He wants to come into your life and E change este your Cristo life. Jesus quer entrar em seu coração, perdoar e transformá-lo. But He won't force Himself on you. He won't twist your arm and make you do Mas something. Ele não vai ficar ali torcendo o seu braço para abrir o seu coração. É uma decisão particular. But if you'll ask Him, Mas se só pedes ao Senhor, no matter where you've been or what you've done, não importa por onde você tem caminhado, ou não importa aquele que você já fizesse, He'll come into your heart. He'll forgive you of your sin. Ele He'll save entrará your soul em and seu take you coração. home to heaven. perdoar os seus pecados e levá-lo para a glória com Ele um dia. Amém. O pastor. Pastor, tu tens a palavra.